crianças? Vamos para mais uma aula de português com a professora Verônica. Professora Esté está numa missão importantíssima. Ela foi enviada para Dubai para a professora Mauricéia. A professora Mauricéia chegou aqui, está aqui no chat e enviou a professora Esté. Bom dia, professora Mauricéia. Olá, professora Verônica. Olha, a professora Esther está mais perto do que a gente imagina. Então, não foi para Dubai ainda, mas a gente está aqui aguardando a participação de vocês e contando que com Esther ou sem Esther, a gente está prontinho para a aula começar. Não é verdade, Verônica? É verdade, professora Mauricéia. E conosco também aqui, professora Mauricéia, nós temos Midian para tornar nossas aulas mais inclusivas. Vou dar um tchauzinho para ti, viu, Midian? Tchau, Midian. Aí a gente vai começar aqui com a nossa aulinha de português. A professora de matemática hoje, como é que se diz? Fazendo um freelance na aula de português. Vamos lá? Os sons do R e RR. E aí, vocês já observaram que o R às vezes tenta enganar a gente, tenta ali se disfarçar com outro sonzinho? Já perceberam isso? Vocês já notaram que se a gente não prestar atenção em alguns detalhezinhos, a gente faz o som do R errado no momento errado, um som do R certo no momento errado. Melhor dizendo assim, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho. Se organizem aí. Se tiver o irmãozinho aí correndo para cima e para baixo, chama ele para perto de você para sentar aí, para assistir a aula contigo, tá certo? A nossa aula é baseada no material do Aprender Sempre, que vocês já estão tendo acesso aí nas escolas. E também, vamos lá, vamos aprender o som do RR e do R, tá certo? Professora Mauricéia, seu nome tem R, né? Não é verdade? Com certeza, temos R sim no meu nome. E também eu estava aqui pensando, porque ontem a Vitória colocou um placar. E o placar de Vitória saiu bem longe. Vitória também tem R, olha aí. E a vitória do Brasil, ela disse que era 4-1. Não foi, né? Mas a gente ganhou, não é, Vitória? Então, está valendo. E o som do R no seu nome é igual ao meu, Mauricéia. Perfeito, perfeito. Eu já ia esquecendo, professora Mauricéia, que eu lancei a proposta, né, de fazer o bolão no segundo ano. Valeu aí, Vitória, pela participação. Muito obrigada pela sua participação aí, por ter enviado aí o que você supôs ali como placar. Quem sabe na próxima a gente chega aí nesse placar, né? Pra gente gritar várias vezes, 4 vezes gol. Não tem coisa melhor, né? Chega, lava a alma ali. Eu hoje até pensei em vir assim, no estilo dos correspondentes internacionais que estão esse ano de azul com a calça caque, né? É verdade. Só que me faltou o sapato para combinar. E eu, não, hoje não, mas amanhã eu vou vir nesse estilo. Então, como a professora Mauricéia bem colocou, Vitória, seu nome, o nome dela e o meu nome também, tem o R com o mesmo sonzinho. A situação do R nos nossos 3 nomes são iguais, né? É o R que ele está sozinho ali no meio de vogais, né? Mauricéia, Vitória, Verônica. Então, ele está ali sozinho no meio de vogais. A gente vai ver na aula de hoje o que acontece. Vamos reforçar um pouquinho aí esse som, né? Mas, a princípio, vamos conversar sobre o R no início da palavra, né? O R no início da palavra, a gente vai ler aí esse textozinho aí, bem pequenininho. Foco na tela. Vocês vão ler em casa junto comigo, tá certo? Então, vamos lá, olha. R de receita. O rato fez macarrão com um cordão do seu sapato. Vou ler novamente. R de receita. O rato fez macarrão com um cordão do seu sapato. Veio o sapo e pulou corda com o macarrão do rato. A arara fez nhoque com a corda do seu sapo. Foco aí na tela, para as crianças lerem junto comigo. Depois veio o avestruz, papou tudo, credo e cruz. Esse texto aí é de Elza Beatriz, que foi retirado do livro Pare no P da Poesia. Olha aí,
O primeiro bichinho que aparece aí no texto que nós lemos hoje foi justamente o rato. Vou falar de novo o nome dele. O rato foi quem apareceu inicialmente nessa poesia que nós lemos, tá certo? E o rato é o bichinho que tem um nome, que tem um R inicial aí na palavra, é a letra inicial nessa palavra aí, no nomezinho dele, rato. Então, rato tem aí o R forte. Por quê? Porque está no início. Eu digo ra, ré, ri, ró, ru. Né? Quando nós temos aí o R inicial, ou seja, nenhuma letra antes do R. Olha só, o R está aqui, é a primeira, é o início da palavra, é quando começa a palavra. Não tem nenhuma outra letra antes. Então, quando ela é a primeira da palavra, a gente diz o R com som forte. Ra, ré, ri, ró, ru. Presta atenção, que aí vai mudando a situação no decorrer da aula. E a gente vai perceber essa variação aí do som do R, tá certo? Olha aí, foco aí. Prestem atenção aí, crianças. Leiam aí junto comigo, leiam em casa aí junto comigo. Olha aí, som do R inicial na palavra rato. Quando a letra R aparece no início de uma palavra, ela representa um som forte. Né? Então, esse ra, ré, ri, ró, ru é o som forte. Né? E quando é o som forte em uma outra situação, professora? Som do RR. Vejam só, no meio das palavras. Então, vejam só, por exemplo, eu e a professora Mauricéia, foco na gente, look for me aqui, nós duas aqui, ó, look for me. A gente precisa uma da outra para ser forte, crianças. Professora Mauricéia e professora Verônica, quando a gente está no meio aqui de uma aula. E o R, aí a gente volta lá para o R, vamos lá. E o R, quando está no meio da palavra, também precisa de um parceirão para poder ficar forte. Então, ele vai permanecer com esse R forte, o som do R forte, como eu havia falado na palavrinha rato, na palavrinha anterior, tá certo? Mas aí na palavrinha anterior, o R está no início, tá? Está no início da palavra. Não precisa de nenhum auxiliar para deixar ele com som forte. Ele por si só, ali no iniciozinho, ele terá o som forte. Mas quando está no meio da palavra, olha no meio aqui, ó. Tá vendo? No meio tem letra de um lado, letra do outro. Então tá no meio. Aí ele precisa de um parceirão para poder ter esse som forte, tá certo? Olha aí, a professora Esté até circulou aí, ó, para marcar bem, vocês visualizarem bem a situação do R no meio da palavra. Não está no início e não está no final. Está no meio. Então, se eu deixar só um R aqui, não vai dar certo, o som vai mudar. Então, para permanecer com esse som forte, como na palavra rato, então precisa ter um parceirão aqui, né, que nem eu e a professora Mauricéia, para poder ter o som forte, tá certo? Olha aí, vamos ler aí. Leiam aí em casa, acompanhe a leitura junto comigo. Eu vou ler devagar e você vai ler junto comigo. Som do RR no meio das palavras, macarrão. Usamos RR no meio das palavras, entre duas vogais, para representar o som forte do R inicial, para continuar com aquele som forte do R inicial, tá certo? Então precisa ter o parceirão. Já aqui, olha, já mudou de figura. Som do R inicial nas sílabas entre vogais. Olha, vejam só. Aí, no caso, o som inicial não vai continuar. Vejam que a situação mudou. Agora, o R, no caso aqui os R's, nós temos dois R's, eles estão no meio da palavra, mas eles não estão juntos. Não estão, como macarrão. Olha aqui, macarrão, eles estão juntos. Mas em arara tem os dois R's,
mas estão separados por vogais. Vogal A, vogal A, vogal A. Então, estão separados por vogais. Aí a gente já vai fazer de uma forma diferente, já vai falar de uma forma diferente, vejam só. Precisa ter uma preparação gargantal para poder sair o som legal, vejam. Rá, rá. Então, essa língua tremer é o som fraco do R, não é o som forte mais, tá certo? Porque está entre vogais, é o som fraco. Rá. Então, eu digo aqui, ó, leio, ó. A, rá, rá. Percebem a diferença? Esse tremer da língua. Então, esse tremer da língua é o som do R fraco. Percebam a diferença. Enquanto em macarrão e em rato eu digo ra, em arara eu digo rá. Tá certo? Perceberam a diferença? Mas continuem aí, que a gente vai continuar, né, professora Mauricéia? Vamos dar aí uma pausa para os intervalos comerciais. Até já já.